Então eu devo falar rabino, rabi, rabone. Então qual que é o verdadeiro título de rabino? Então, porque eu vejo muitas pessoas falando rabone com menção bíblica, certo? Eu vejo muitas pessoas falarem rabi, eu vejo muitas pessoas falarem outras formas deste título. Então, neste vídeo aqui eu resolvi explicar, olha só, cada um no seu lugar, corrigir também algumas dessas palavras que eu acabei de dizer, tá? Então realmente eu fiz um estudo, já está prontinho e eu vou passar para você. Realmente vou colocar aqui na tela bonitinho como você deve falar, em qual língua você está falando, como se escreve, a transliteração. Então é um vídeo completo para você entender de uma vez por todas qual é qual. Ok? Então, se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico, bíblico e moderno, e também professor de cultura judaica. Eu te convido a ser o meu aluno, fazer parte deste grupo de alunos da Escola de Hebraico Yesod, que é a minha escola. Também te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu ahavte e a comentar também aqui embaixo mais assuntos. Estou precisando de pautas de assuntos que vocês gostariam de ver aqui, ok? Então comente aqui embaixo e compartilhe também. Perfeito? Então vamos lá, vamos desmistificar ou desmembrar algumas dessas palavras que eu acabei de dizer. Então nós precisamos tratar à luz do português, nós precisamos tratar à luz do hebraico e precisamos tratar à luz do inglês. Ô louco, professor, inglês? Para que inglês? Calma que eu vou te explicar, Fica até o final desse vídeo. Aproveite e pegue a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta para você anotar se você sabe hebraico, ok? Então vamos lá. Primeiramente, quando surge o termo rabino? Rabino se refere ao líder religioso de uma sinagoga dentro da religião judaica, tá? Há algumas controvérsias, mas a mais plausível que eu achei aqui, a fonte mais segura que eu sempre pesquiso, é que os rabinos começam durante o período do Talmud e da Mishnah, ok? Isso compreende 300 anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né? Começa mais ou menos ali, foi esta referência que eu peguei, tá? Então, o termo rabino se refere às pessoas de grande conhecimento, e você vai saber disso à luz da etimologia hebraica da palavra rabino, ok? Então, esse termo começa mais ou menos 300 anos antes de Cristo, que é a época do Talmud e da Mishnah, perfeito? Nós temos duas questões a se tratar aqui. Primeiro, nós vamos tratar o termo rabino, tá? Então, eu disse lá no começo que nós íamos trabalhar em português, em hebraico e em inglês, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dividir essas três línguas e você vai ver o que é de cada língua. Bom, obviamente, português, nós falamos rabino. Ok, está escrito aqui, rabino, é assim que se escreve. Em hebraico, se você quiser falar rabino em hebraico, nós falamos rav. Olha aqui, está escrito na tela. Rav. Rav. É assim que se diz rabino em hebraico. Se você quiser falar em inglês, nós falamos rabbi. Rabbi. Ok? Então, rabino em português, rav em hebraico e rabbi em inglês. A questão é que é usado hoje em dia um termo de rabi, porque isso tem referência bíblica. Rabi não é necessariamente hebraico, tá? Rabi
é um aportuguesamento do inglês, ok? Rabi é um aportuguesamento do inglês. E eu vou dar aqui alguns exemplos disso aqui. Olha só, presta atenção. A palavra bife vem do inglês beef. Olha só, a palavra bife de carne, vem do inglês beef. Nós aportuguesamos a palavra beef como bife, ok? Um outro exemplo disso é a palavra film. Film, nós falamos filme em português, isso é um aportuguesamento. Um outro exemplo é futebol. Futebol é óbvio que você sabe que é futebol. O que acontece com a palavra rabi é a mesma coisa que é o aportuguesamento do termo rabbi. Rabbi em inglês, ou seja, rabi não é uma palavra hebraica. Eu já disse para você que a palavra hebraica aqui é rav. Existe até uma expressão muito bonita que eu sempre ouvia falar na sinagoga em Jerusalém, que é kevod harav. Kevod harav significa o honrado rabino. Se você quiser, para você se dirigir a um rabino, você fala kevod harav yesh li she'elah, ou seja, honroso rabino, eu tenho uma pergunta, ok? Então eu resolvi fazer esse vídeo para desmistificar e colocar cada expressão no seu lugar. Rabino, Rav e Rabbi, ok? Mas tem uma expressão também dentro do Novo Testamento cristão, que aliás são livros judaicos também, que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Eu vou colocar a tradução aqui para você. Olha só. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Bom, há 2000 anos atrás, era comum os judeus se comunicarem em aramaico. E como que surgiu esse Raboni? Acontece que existe o termo Rav em hebraico e existe o termo Rabban. Este termo, sim, eu vou colocar aqui, ó. Este termo, ele era dado ao título, era uma espécie de título do presidente do Sinédrio durante o período talmúdico. É isso mesmo, ou seja, o Rabban, que é um termo aramaico, ele tem a mesma conotação do termo hebraico, tá? Eu acredito que esse termo Raboni venha de Rabbani, certo? Que é o termo aramaico para este título que só era dado ao título do presidente do Sanhedrin, ou seja, do Sinédrio. Ok? Então essa foi um bônus aí explicando essa questão de Rabi e também Raboni. Mas aí você pode me dizer o seguinte: mas professor, peraí, eu já vi escrito em hebraico este termo aqui, ó, Rabi. Exatamente, este termo Rabi, olha só, ele vem do inglês, que por sua vez o inglês veio do termo hebraico. Ou seja, houve um círculo que voltou no hebraico, tá? Uma outra interpretação de Rabi, aqui no caso, Rabi, seria o sufixo Yud como sentido de meu rabino. Meu rabino. Rabi pode ser também meu rabino, mas nunca é dado a uma outra pessoa. Por exemplo, Rabi Baruch Levi, por exemplo, Rabi Shlomo, Rabi Yosef, Rabi Levi, por exemplo. Não. Sempre quando você vai se referir a um rabino, a uma terceira pessoa, você diz Arav Shlomo, Arav Shimon, Arav Adam. Então,
Rabi é um termo muito pessoal que eu não acredito que seja o caso aqui, certo? Então, Rabbi é o termo em inglês que o hebraico acabou transliterando também. Ok? Então espero que você tenha entendido aqui tudo no seu lugar, português, hebraico e inglês. Eu espero também que você tenha aprendido mais sobre essa questão deste título tão importante que é o Rabino. Este título maravilhoso que conduz aí as sinagogas de todo o mundo. E isso vem de tempos como nós já vimos, né? Há mais de 2000 anos. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas possam aprender assim como você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Assista outros vídeos. Shalom, shalom, Mulehi Traot.